Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite da esperança, mais uma noite que nos encontramos para compartilhar da palavra de Deus e para orarmos. E hoje eu quero compartilhar com você sobre o tema Curando as Fontes de Morte. E para isso vamos ler o texto lá de 2 Reis, capítulo 2, dos versículos 19 a 22. 2 Reis, capítulo 2, verso 19 a 22, que diz assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, deitou o sal dele, e disse: Assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Nós estamos vivendo essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, onde o povo tem sofrido com toda essa catástrofe, com as chuvas fortes, os rios inundando e entrando nas casas, e numa proporção muito grande dessa vez. A capital ali de Porto Alegre está tomada de água, aeroporto fechado, então a situação está muito complicada e está faltando várias coisas ali para as pessoas. Nós estamos com a campanha e vocês vão estar recebendo aí essas comunicações para que possamos no domingo trazer as nossas ofertas para que a gente encaminhe aos locais competentes para transportar essas ofertas, mas você pode também contribuir com o Pix, como oferta em dinheiro, para que as pessoas responsáveis lá, e a gente vai encaminhar através de pessoas responsáveis, como a Aliança Evangélica, que está lá e está desenvolvendo um trabalho maravilhoso e tem essa parceria junto com a IPI do Brasil. Mas uma das coisas que está faltando ali bastante é a questão da água, porque com o rio inundando, aí vai lodo, vai sujeira, e as águas ficaram contaminadas, e elas então não são hoje potáveis, não consegue hoje bombear as águas, não consegue hoje tirar, extrair dali, dos rios, águas boas para o consumo, para as pessoas. E isso é uma situação muito complicada, até para chegar também a água lá é difícil, então é um momento desesperador, um momento muito difícil, nas quais todos nós devemos estar orando e ajudando. Mas eu quero trazer isso para fazer essa ponte com o texto que nós lemos. Elias havia sido buscado por Deus, trasladado por Deus, e Eliseu ficou no seu lugar. E as pessoas estavam ali, eles se situaram ali, perto de Jericó, e ali reconstruíram a cidade, e ali eles estavam vendo que a cidade tinha todo um potencial, tinha todas as condições, só que havia um problema. As águas que abasteciam a cidade eram más, eram amargas, eram ruins, eram águas de morte. E eles então chegam para Eliseu e falam isso: olha, Eliseu, nós temos aqui um espaço excelente, nós temos aqui construções que nós fizemos, a cidade é bem localizada, só que nós temos estas águas que não servem para nada, não servem para irrigar a nossa plantação, não serve para beber, não serve para coisa alguma. Fazendo analogia aí às nossas cidades, nós podemos dizer que nós temos também nas nossas cidades muitas águas amargas, ou podemos chamá-las de fontes de morte. Fontes de morte. E nós somos chamados por Jesus para sermos sal da terra, lá no Sermão do Monte. E o sal é para salgar, ou seja, para dar sabor, para transformar
né, aquilo que está morto, aquilo que está ruim, em vida, em coisa boa, em coisa que, né, tenha sentido, que tenha esperança, que tenha salvação. E nós podemos elencar várias fontes de morte na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo. Por exemplo, os governos. Né, os governos, eles têm ali, né, fontes de morte que estão ali já de uma maneira estrutural, né, arraigado, e em que a corrupção é uma geradora de morte constante, né, porque surrupia dinheiro, investimentos naquilo que poderia ser bênção na vida das pessoas, mas que são desviados e destinados, né, a causas próprias, a benefícios próprios, são fontes de morte. Os políticos, você pega o Congresso Nacional, você pega as câmaras do Federal, Senado, você pega ali a Câmara Estadual, Municipal, dos estados, dos municípios, né? Todos eles têm ali dentro de si também fontes de morte, né? O STF, você vê ali também fontes de morte, ou seja, né, nós vivemos numa sociedade que tem várias fontes. Se você vê também hoje com a internet, você vê as fake news são geradoras de morte, porque fake news, né, você pega esse caso lá do Rio Grande do Sul, com as fake news que estão surgindo aí, muitas pessoas estão com medo de doar, de contribuir, porque acham que tudo está sendo desviado, e a gente não percebe e vai passando essas fake news aí, achando que está alertando, mas no fundo nós estamos gerando mais morte para aquela região, para aquele estado. As igrejas que pregam mentiras, uma prosperidade material que nunca a Bíblia colocou, pastores gananciosos que só pensam em si mesmos, em lucro próprio, esses também são geradores de morte, são fontes de morte. As famílias também têm fontes de morte, onde há briga, desentendimento, falta de perdão, falta de comunicação, os divórcios crescendo cada vez mais. O mercado financeiro, o sistema financeiro também, que só pensa no lucro, só pensa, né, naqueles que têm dinheiro, naqueles que têm condições, porque esses vão ficando cada vez mais ricos, enquanto os pobres ficam mais pobres ainda. Pensamos também aí nas favelas, naqueles que vivem em situação de rua. Há várias fontes de morte na nossa sociedade. E nós somos chamados a ser sal da terra, ou seja, jogar sal na fonte. Eliseu, diante daquela situação, eles chegam para Eliseu, e Eliseu não espiritualiza, Eliseu não fala, eu vou orar por isso. Eliseu, ele pergunta, então tem morte aí nessas águas? Tem morte, sim. Então ele toma uma atitude concreta para que pudesse solucionar aquela situação. E ele pede um prato, ele pede para que coloque sal ali, para que ele jogue então, né, esse sal, mas não simplesmente jogar sal nas águas, mas jogar sal na fonte. Então, e nessas atitudes de Eliseu, nós também trazemos para nós alguns exemplos que devemos perseguir. Primeiro, que nós temos que sair para jogar sal. Não é só ficar orando dentro das igrejas, fazendo vigílias, por melhores que seja, que vai resolver a situação da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país. Nós somos chamados a ir. É ir e pregar o evangelho, indo e pregando o evangelho. Não é para ficar orando dentro das igrejas. Há momentos de orar sim e devemos fazê-los, mas nós precisamos, depois da oração, descer, depois da oração sair, depois da oração ir até as fontes de morte e jogar sal ali. Só orar não vai dar conta, só orar não vai resolver o problema. Segundo, que nós temos que crer na mudança. Nós precisamos crer que a nossa cidade pode mudar, nós devemos crer que as pessoas podem mudar, devemos crer que aqueles que vivem em situação de rua podem mudar, devemos crer que aqueles que estão dentro da política podem mudar, devemos crer que aqui as estruturas que estão ali cheias de pecados podem ser saradas, podem ser curadas, que os bairros, a cidade, o Brasil, ou seja, nós precisamos crer nisso para que possamos nos sentir movidos a ir ali para jogar sal, para poder então dar sabor à vida das pessoas e mudar aquela situação.
Terceiro, que nós devemos curar a fonte, a causa. Não adianta somente nós atendermos os efeitos. Nós como igreja, nós somos muito morosos. Nós como igreja, nós sempre esperamos a coisa ficar ruim para que depois a gente vai lá e busque curar ali e sarar, né, e ajudar nos efeitos. Não, nós temos que ir na causa. Nós precisamos ir na fonte. Eliseu, ele foi à fonte e ali ele jogou sal. E ali então as águas se tornaram curadas, porque da fonte vai para todo, né, a extensão do rio. Então é assim que nós devemos fazer. É assim que nós devemos, né, trabalhar também, né, com aqueles que estão na rua. Não é só levar o alimento, mas precisamos dar condições para que ele saia também da rua. Nós precisamos, né, pregar e falar e anunciar Cristo Jesus, os valores da palavra de Deus, aonde são feitas também as políticas públicas, aonde são feitas políticas para o nosso país. Nós precisamos de gente de Deus ali, não gente que fala em nome de Deus, mas estão preocupados consigo mesmo, preocupados com as suas coisas, preocupados com os seus interesses. Então nós precisamos ir na fonte, e na fonte é que nós vamos ali jogar sal e vamos transformar. A família precisa ser tratada. Não adianta só orar pelas famílias, mas precisa ser tratado, tratar nas causas que estão ali gerando morte dentro da família. Ou seja, levar, né, com a palavra de Deus, o esposo a se converter ao coração da esposa, a esposa se converter ao coração do esposo, né, os pais aos filhos, entre os irmãos. Ou seja, é assim que tem que ser feito, tem que ser tratado. A igreja precisa tratar as famílias e não só orar por elas. Nós precisamos ir, né, nas favelas, nós precisamos ir, né, onde estão as fontes de morte, e ali jogar sal e ser bênção ali para que haja transformação, para que haja realmente cura. E por último, nós temos que crer que Deus é poderoso para salvar vidas, é poderoso para mudar vidas, para mudar estruturas, para mudar um país. Nós temos que crer nisso, e por isso nós temos que ir lá e jogar sal. Nós temos que levar a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus. Ir, mas falar de Jesus às pessoas. Ir ao encontro ou ir até as fontes de morte, mas anunciar o Evangelho, as boas novas de transformação. As boas novas que muda a realidade, que muda as pessoas. Ou seja, qualquer projeto social, ele é muito bem-vindo e ele deve ser feito, e a igreja tem que ter isso. A igreja deve ter diaconia como parte da missão da igreja, mas a igreja precisa também anunciar as boas novas. Precisa falar de Jesus às pessoas que estão sendo tragadas por essas fontes de morte. Então nós precisamos crer nisso. Eliseu chegou lá diante das águas amargas, foi na fonte, ali na fonte ele joga então aquele sal, e ele diz, então, ali como está escrito, né, no versículo 21, então saiu ele ao manancial das águas, deitou o sal nele e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ou seja, temos que anunciar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele, né, que recebe a Jesus como Salvador e o torna Senhor da sua vida. Então, crer nesse poder de Deus através da pregação da palavra. A fé, diz o apóstolo Paulo, vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso nós temos que anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas. Devemos ir, devemos, né, tomar atitude de sair, né, da onde nós estamos, da chamada zona de conforto, e irmos até as fontes de morte, mas e ali jogar sal, ou seja, através da nossa presença, da nossa diaconia, do nosso jeito de ser, mas devemos também anunciar, falar de Jesus, falar da salvação, falar dos valores, dos princípios da palavra de Deus, sem julgamento, sem apontar dedos, sem falso moralismo, mas pregar o genuíno evangelho
de Cristo Jesus que salva, que muda, que transforma e que cura a vida das pessoas. Então que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser esse sal aonde você está, começando aí na sua família, você possa ser sal da terra, sal na família, que você possa ser fator de mudança, de transformação na sua família, que você, esposo, que você, pai, seja um homem de oração, seja alguém que reúna os seus filhos, ou então que esteja junto com a esposa orando, compartilhando da palavra de Deus e vivendo essa palavra dentro do lar. Esposa, da mesma forma, seja também uma mulher de oração, uma mulher que estando junto com o esposo na oração e no estudo da palavra, trazendo os filhos para que possam ouvir da palavra e que os filhos possam ver em nós a palavra encarnada. Que nós possamos ser também nos nossos relacionamentos sal da terra, nós precisamos dar sabor à vida das pessoas. Nós convivemos com muitas pessoas no trabalho, convivemos com muitas pessoas nas nossas amizades, convivemos com muitas pessoas em todos os lugares. Nós precisamos ali mostrar a diferença, manter a presença, mas mostrar a diferença de que somos sal da terra, jogar sal na fonte para que haja transformação, pregando e anunciando a palavra do nosso Deus. Que possamos orar pelos nossos governantes, orar para aqueles que estão no executivo, aqueles que estão no legislativo, aqueles que estão no judiciário, que são os poderes da nossa sociedade. Em vez de jogar maldição, como se isso pegasse, né? O crente às vezes é supersticioso, acha que jogar maldição vai resolver. Não, nós possamos orar por eles, mas que possamos também, né, votar com consciência. Votar com consciência é jogar sal na fonte. Que possamos votar analisando, né, a vida daqueles que estão sendo, né, alvos do nosso voto ou merecedores do nosso voto para ocupar um cargo público, seja na Câmara Municipal, seja estadual, seja federal, ou para presidente ou quem quer que seja. Que nós possamos não olhar para essas pessoas como gurus, como mitos, como pessoas que vão solucionar os nossos problemas, porque não vão. A única solução para nós é Cristo Jesus, mas que possamos votar consciente, vendo os compromissos que as pessoas têm com a vida, com a justiça, com o amor, para que possamos então conferir a elas o nosso voto. Isso é jogar sal na fonte. Portanto, que nós possamos pedir sempre a orientação do nosso Deus em oração, mas possamos ir até as fontes de morte e ali deitar sal, jogar sal e dizer a palavra de Deus. Fique curadas, porque Jesus é a solução para toda a vida. Em nome de Jesus é que nós, então, transmitimos essa palavra para você. Que Deus abençoe sua família, Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe o povo do Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos motiva, nos constrange, nos impulsiona, que nos tira, ó Pai, da zona de conforto, para que possamos viver a Tua palavra na nossa sociedade. Viver a Tua palavra na igreja, viver a Tua palavra na nossa família, nos nossos relacionamentos, no trabalho, aonde quer que o Senhor nos colocar. E que, ó Pai Santo, possamos realmente ir até as fontes e jogar sal ali, para que haja mudança, transformação de vidas, porque nós cremos que a Tua palavra pregada, encarnada e vivida pelo Teu povo, é fator, é poder de mudança na vida das pessoas. Por isso, usa de cada um de nós, usa da Tua igreja para ser bênção, bênção junto àqueles que vivem em situação de rua, para que haja mudança, transformação na vida dessas pessoas, oferecendo oportunidade para elas, que possamos, ó Pai, como igreja, ser bênção
ali no Taekwondo também, para todos aqueles que vão ali, eles possam ver na atitude da igreja, acolhendo, ó Pai, ali, recebendo as pessoas, ó Pai, levando também ali a sua palavra a essas pessoas, que as pessoas possam ver, ó Pai, em todo o trabalho que a igreja realiza, realmente sal que salga, que dá sabor, sal que dá sentido à vida das pessoas, porque ali estamos anunciando a tua palavra. Pai, abençoa o povo do Rio Grande do Sul, tem misericórdia, Senhor, e usa de todas as vidas que estão ali, sendo bênção, ó Pai, pessoas que são da tua igreja, aquelas que não são, mas que estão sendo solidárias ali, e estão sendo bênção na vida das pessoas. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, para com as chuvas ali, para que os rios possam voltar, para que os rios possam, as águas possam diminuir, ó Pai, e assim consiga haver reconstrução, renovação ali das cidades, ó Pai querido. Pai Santo, abençoa o nosso missionário, o Marcos, que está lá, está desenvolvendo seu trabalho lá missionário, ó Pai, está lá em nosso nome, Senhor, levando a tua palavra e a solidariedade às pessoas que estão ali sofrendo. Abençoa a tua igreja e o teu povo ali, ó Pai, nas cidades atingidas no Rio Grande do Sul. Abençoa os nossos governantes, ó Pai. Abençoa para que eles tenham compreensão desse momento, não fiquem politizando, ó Pai, a morte, a dor, o sofrimento, mas que haja interesse comum de ajudar e resolver esse problema. Nós oramos, Pai, pela tua igreja, para que ela possa ajudar, contribuir, para que possamos ser fator de bênção também na vida dessas pessoas. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus abençoe, um grande abraço. Então contribua, domingo leve aí, né? Você vai estar recebendo as orientações do que você pode levar, mas faça sua contribuição em dinheiro. Às vezes o Pix é até melhor, porque lá eles sabem das reais necessidades, né? Porque ali muda muito. Uma hora está precisando de água, outra hora está precisando de alimento, de remédio, e nós não sabemos exatamente, né, porque não estamos lá. Então, às vezes, a contribuição em dinheiro pode ser até mais eficaz do que essas questões de água, roupa e alimento que a gente possa mandar. Tá bom? Deus abençoe. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.